Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Dedique os próximos minutos para refletir diante de Deus. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer nos guiar na jornada da vida. Ouça nesse momento a leitura do Salmo 147. Ouça com atenção. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve ao seu Deus, ó Sião. Pois ele reforçou as trancas das suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele quem mantém a paz nas suas fronteiras e que supre do melhor do trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como farelo de pão. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e ordenanças a Israel. Ele não faz isso a nenhuma outra nação, eles desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Quais são os seus motivos de gratidão? O salmista tem muitas coisas a agradecer. Mas o que você vai celebrar neste fim de ano? Que motivos você tem para se alegrar? Avaliando nossas vidas, certamente encontraremos momentos bons e significativos que merecem ser celebrados. Tivemos algumas conquistas e vitórias, com certeza. Mas, inevitavelmente, também tivemos dificuldades, questões não resolvidas, tivemos derrotas. Dedique um tempo para avaliar o seu ano. Pondere a respeito das suas conquistas, dos seus pecados. Coloque sua vida diante de Deus. Faça isso agora. Feche os seus olhos. Senhor, diante de Ti colocamos nossas vidas e diante de Ti não há nada que possamos esconder. Tu nos conheces completamente. Sabes dos nossos pensamentos, conheces as nossas motivações. Senhor, nós queremos confessar que muitas vezes, também nesse ano que passou, nossos passos foram titubeantes, confusos, nossas ações foram egoístas. Muitas coisas, Senhor, não aconteceram como nós imaginávamos, o bem que nós queríamos muitas vezes não fizemos. E acabamos fazendo o mal. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos permite ver a Tua graça e a Tua bondade na nossa vida. Nos permite ver, Senhor, também quando nossos passos foram firmes e quando nossas ações glorificaram o Teu nome. E que assim, Senhor, também através de nós, Tu sejas glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, em sua misericórdia, veio ao mundo para nos dar uma nova vida, uma nova identidade, uma nova perspectiva. A palavra nos diz, todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus perdoa, Ele perdoa pela graça e transforma caminhos, nos dá novas perspectivas. Graças a Deus por Jesus Cristo. Vai
Quando concentramos nosso olhar nas dificuldades, tendemos ao desânimo e à frustração. Lamentamos nossos erros, resmungamos por conta dos infortúnios, ficamos mais e mais aprisionados nas lembranças ruins e perdemos, às vezes, toda a alegria. Podemos seguir um caminho oposto, optando por não pensar nas coisas ruins. Nos concentramos então no que foi bom, tentamos esquecer os problemas. Essa pode ser uma forma, uma tentativa de encarar a vida e olhar também para o ano que passou. Mas nem sempre é possível ignorar as situações difíceis. Elas estão ali, fazem parte da nossa história. Como podemos lidar com essas duas realidades? Como podemos viver esses dois lados com sobriedade, com saúde, com um equilíbrio, sem sucumbir à dor, mas também sem ignorá-la, sem nos embriagarmos com as vitórias e conquistas, mas também não deixando de celebrá-las. A vida precisa ser processada e elaborada diante de Deus. Com Ele, a partir da sua presença e da sua ação em nossas vidas, é que conseguiremos esse equilíbrio. Ele é que torna possível esse viver com as duas realidades de forma conjunta. É Deus que nos põe no caminho. E Ele nos propõe então essa dinâmica, um caminho de confissão, por um lado, e gratidão pelo outro. Os textos bíblicos nos ajudam nesse exercício da confissão e da gratidão. E nós queremos recorrer aqui ao profeta Jeremias, nesse final de 2024, buscando auxílio para as nossas reflexões. No capítulo 32 de Jeremias nós lemos: essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: assim diz o Senhor, entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e este o conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com os seus próprios olhos. Ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que eu cuide da situação dele. Declara o Senhor: se vocês lutarem com os babilônios, não serão bem-sucedidos. Jeremias vive um momento difícil. Tem uma tarefa complicada. Suas profecias se dirigem ao povo judeu um período entre o fim do século VII e o início do século VI a.C., e ele acompanhou justamente os últimos anos do Reino do Sul, que também era chamado no texto bíblico de Judá. A capital era Jerusalém. O Reino do Norte, nesse tempo, já havia caído diante do poder assírio. Jeremias prevê a iminente queda de Jerusalém, agora diante do poder da Babilônia. Ele chama o povo ao arrependimento, mas a resposta é negativa. Eles preferem confiar nas alianças políticas, nos deuses falsos, nas suas próprias estratégias. Com a resposta negativa do povo e das lideranças, resta a Jeremias salientar as consequências, o julgamento que decorre das escolhas feitas. Mas ele também aponta para uma restauração depois de todo o castigo e das dificuldades. Os capítulos 30 até 33 do livro de Jeremias são chamados também de livro da consolação, esses 4 capítulos. Então o texto que acabamos de ouvir está justamente inserido nesse contexto da consolação. Os tempos, como eu disse, eram difíceis, as perspectivas eram desanimadoras, a tempestade se aproximava, o povo e os líderes continuavam confiando em si mesmos e tinham seus jeitos e suas artimanhas para resolver os problemas. Jeremias sofre com a injustiça, com a perseguição desses governantes, ele está preso
e o exército babilônico está às portas, cercando a cidade. Mas nesse contexto, ali na prisão, Jeremias ouve a Deus. Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Hanamel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, Hanamel, o meu primo, veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor, e assim comprei de Hanamel, o meu primo, a propriedade que ele possuía em Anatote. Passei a prata e lhe paguei 17 ciclos de prata. Reuni as testemunhas, assinei a escritura e a selei, e pesei a prata na balança. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e as condições de compra, bem como a cópia não selada, entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hanamel, o meu primo, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Embora estivesse diante de um futuro duro e difícil, Jeremias sabe que Deus está no controle da história. Ele ouve, ele obedece. Comprar um campo que seria devastado pela guerra não seria certamente um bom negócio. Ele tinha direito, como é dito no texto, a obrigação de comprar, segundo essa lei judaica. Ela privilegiava os parentes mais próximos na compra de uma propriedade. Mas, mesmo nessa situação, preso, consciente da vitória do rei da Babilônia, Jeremias obedece a Deus e compra o campo. Não era para Jeremias um simples negócio. Para Jeremias, essa transação tinha caráter divino, era um anúncio de esperança. Ele conclui a negociação com essas palavras, preste atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-os em um jarro de barro, para que se conservem por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Jeremias nos convida a celebrar o futuro como pertencente a Deus. Ele nos inspira também a agir no presente em sintonia com esse futuro, com essa promessa de Deus. Apesar da derrota iminente, Deus realizará a restauração do seu povo. Eu e você também não conhecemos o futuro. Não sabemos o que 2025 nos reserva. Podemos nos assustar, talvez, com prognósticos aqui e ali. As nuvens podem gerar angústia. Mas podemos também levantar os olhos e olhar para Jesus. Não conhecemos o futuro, mas Ele conhece. Sabemos que Deus continua conduzindo a história, que Ele continua nos chamando a testemunhar do seu amor e da sua justiça, continua convidando a confiar. A nossa esperança está em Deus e no que Ele fará. Jeremias nos ensina a olhar o futuro com esperança, baseado nas promessas de Deus. Apesar dos pecados do povo, apesar do cerco que o império da Babilônia impõe a Judá, apesar do exílio que virá pela frente, Jeremias vê além, Jeremias vê a salvação de Deus. Ele convida o povo a louvar e a se alegrar, pois o Senhor iria salvar Israel por meio dessa dificuldade. Ele iria restaurar Judá por meio desse exílio e, no tempo devido, reunir novamente o povo disperso. Jerusalém seria reconstruída. Somente Deus podia libertar Judá das mãos do grande império da Babilônia, o maior poder militar daquela época. O texto de Jeremias aponta para a graça de Deus.
não é o fruto do esforço ou da astúcia humana, nem os conchavos políticos, mas presente do Pai. Restauração plena que Deus realiza pela sua bondade. A promessa de Deus, ela tem uma dimensão ainda mais profunda. Também ali naquele contexto, ali diante do exército da Babilônia, Deus fala através de Jeremias para muito além daquilo que está acontecendo naquele momento. Deus anuncia uma libertação maior, a libertação do poder do pecado e da morte. O texto diz, então, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essas profecias de restauração foram cumpridas, em parte, quando finalmente entre 460 e 440 a.C., uma parte dos judeus foi liberada para voltar e reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Mas o templo, mais tarde, foi novamente destruído. Jerusalém, novamente dominada por outros impérios. A profecia se cumpre de forma muito mais contundente, muito mais plena na pessoa de Jesus e no seu reino eterno. Isso fica mais claro quando lemos os versos 31 a 33 do capítulo 31. Este é o único texto do Antigo Testamento que menciona a expressão nova aliança. Os primeiros cristãos entenderam que estavam vivendo essa nova aliança, pois o próprio Jesus reivindicou essas palavras, usou essa expressão quando instituiu a ceia. Você lembra? Ele diz: esse é o cálice de uma nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança. Sobre nós foi derramado esse poder de Deus que restaura e que dá esperança. Apesar dos nossos pecados e das nossas confusões. Jeremias, apesar das palavras de esperança, foi duramente criticado, repudiado em seu tempo, considerado pelos líderes inclusive como um traidor, uma má influência. Eles não queriam admitir uma profecia que parecia uma derrota. Assim também, os descendentes desses judeus do tempo de Jeremias, quando ouvem Jesus pregando, falando, indo à cruz, tiveram grande dificuldade para entender que aquela cruz poderia ser obra de Deus. Como um símbolo de vergonha, de derrota, poderia ser transformado em marca de salvação. Mas foi exatamente isso que Deus fez. É isso que Deus faz. Ele transforma os descaminhos e as dificuldades em nova vida e faz isso por misericórdia. Sem a misericórdia de Deus, nossas avaliações são sempre ou triunfalistas ou derrotistas. Mas a graça de Deus derrama perdão sobre nossos pecados e nos dá um novo caminho. A compreensão da graça de Deus nos faz reconhecer a bondade dele em cada conquista e a sua misericórdia quando nós tropeçamos. Ele desperta verdadeira gratidão. Celebramos não mais por nossos méritos passageiros, mas pela certeza do perdão e do cuidado de Deus em nossas vidas. O anúncio do Evangelho de Jesus nos chama a trilhar o caminho da confissão e da gratidão. Somos ensinados a levar as alegrias e as tristezas, as vitórias e também as derrotas, todas diante de Deus. Somos motivados, por um lado, a confessar nossos pecados, confiando na misericórdia e no perdão de Deus, que possibilita novo caminho, e também, por outro lado, somos convidados a celebrar as conquistas com gratidão, reconhecendo que são marcadas pela graça e pela presença e pela bênção de Deus que agiu e que nos fortaleceu. Quais são os seus motivos de gratidão nesse ano que passou? Celebre, então, diante de Deus, cada um deles. Você talvez se arrepende de alguma coisa? Fale com Jesus a respeito.
Deixe que Ele manifeste a sua graça e o seu perdão. E então, siga em confiança. Ele vai à nossa frente, Ele conhece o caminho, Ele conduz a história. Ele conduz a história para aquele dia em que irá restaurar, então sim, todas as coisas e estabelecer um novo céu e uma nova terra. Até lá, vivemos na expectativa, na esperança, vivemos no por enquanto, gratos por sua misericórdia e confiantes no seu amor. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas com esperança renovada em Ti, na Tua graça e na Tua misericórdia. E queremos pedir, Senhor, que Tu possas nos conduzir no ano que se abre. Que nesse tempo de fim de ano, de avaliação, possamos reconhecer também nossas derrotas diante de Ti, possamos confessar nossos pecados, mas possamos também, com toda alegria, celebrar a Tua misericórdia que nos abençoou. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, cuida do Teu povo, também nesse ano que inicia. Assim oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nossos cultos presenciais em janeiro acontecem às 9 horas e às 20 horas. Se você necessita de contato com a secretaria, ela funcionará na parte da manhã, entre 9 horas e meio-dia, até o dia 15 de janeiro. E nesse período também não haverá atendimento pelo WhatsApp. Deus cuide de você e da sua família. Um abençoado ano de 2025.